Endocannabinologia é o estudo do sistema endocannabinoide. O que é isso? Nosso corpo ele tem vários sistemas. Sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema osteomuscular. E o sistema endocannabinoide é só mais um desses sistemas. Só que ele foi um dos mais recentes na sua descoberta. Foi descoberto aí na década de 90, mais ou menos. E sim, já foi descoberto há algumas décadas e nós ainda não temos isso nos livros da graduação, por exemplo, né, em livros científicos. Mas a partir da descoberta do sistema endocannabinoide, nós descobrimos que ele é praticamente o maestro de todos os outros sistemas. Então ele acaba regulando, ele tem essa interação com todos os outros sistemas do organismo. E a endocannabinologia é justamente entender esse sistema, qual a relação dele com os outros sistemas e quais as formas que existem de modular ele. O que nós sabemos hoje é que existe esse termo, sistema endocannabinoide, de quando foi descoberto, só que hoje se fala mais em endocannabinoidoma. É uma palavra gigantesca, mas ela explica que o sistema endocannabinoide ele não é só os receptores CB1 e CB2 que tanto se falam por aí. Ele é muito mais do que isso. Algumas moléculas acabam interagindo não só no sistema endocannabinoide, que é o foco, mas também em outros receptores de outros sistemas. Tudo começou com a maconha. Tá? Então, sim, maconha é o nome popular de uma planta que cientificamente é conhecida como cannabis sativa. Então, alguns pesquisadores no século passado começaram a entender essa planta e aí, na década de 60, o professor Raphael Mechoulam, que foi um químico israelense, ele consegue isolar pela primeira vez duas substâncias dessa planta, que é o THC, o tetrahidrocannabinol, ou o CBD, canabidiol. E uma vez que ele isolou esses compostos, ficou a dúvida, ok, onde é que esses compostos agem no corpo? Porque uma vez que se faz o uso da maconha e a gente tem essa alteração física, onde que eles atuariam? E aí, novamente, com pesquisas, encontraram o receptor CB1 e depois o receptor CB2, que é onde essas moléculas se ligam. E aí também ficou a dúvida, se o nosso corpo tem um receptor específico para receber essas moléculas da cannabis, é porque o nosso corpo produz alguma coisa que se liga nessas moléculas, que se liga nesses receptores. E aí começou a busca, o que é que o corpo produz que se liga nesses receptores específicos, que é o mesmo que se ligam as moléculas da maconha. E aí, com mais estudos, chegou-se então no que nós chamamos de endocannabinoides, que são algumas substâncias que o nosso corpo produz, e sim, quimicamente falando, elas são muito parecidas com as substâncias que a planta produz. Então, é comum a gente ouvir nas redes sociais, a gente produz maconha. Não, nosso corpo não produz maconha. Nosso corpo produz moléculas muito parecidas com o que a planta produz. Bom, o meu relacionamento com essa planta, ela se dá há 8 anos atrás, porque eu sou paciente, acima de tudo eu sou paciente. Então, há 8 anos atrás, eu tinha fibromialgia, eu estava em tratamento para minha fibromialgia, tomando 4 tarjas vermelhas, que não resolviam. Então, eu continuava gritando de dor, infelizmente, e o médico queria me colocar uma 5ª tarja. E eu, como farmacêutica, com tanta tarja vermelha sem efeito, para mim estava claro que tinha alguma coisa errada. E aí, toda essa história do sistema endocannabinoide, como tudo começou, até mesmo a própria proibição da planta, quando a gente estuda, a gente deixa o preconceito de lado. E isso é o que eu luto hoje. Porque se eu tivesse 1/100º da informação que eu tenho hoje, há 8 anos atrás, eu não teria sofrido tanto. Eu teria saídas, né? Eu teria caminhos. Então, a informação hoje ela é muito importante. Então, a gente tem sim que falar mais sobre esse assunto, falar mais sobre a planta, todos os benefícios que ela traz, porque o preconceito mata. Matou muito e ainda mata todos os dias.
No início do século passado, houveram vários fatores que contribuíram com a proibição da planta. Foram motivos políticos, motivos da indústria, interesses que culminaram na proibição da planta, mas nenhum deles por causa da saúde. Então, existe até uma hipótese que fala que muitas das doenças que nós temos hoje é por falta desse equilíbrio do sistema endocannabinoide por conta da proibição da planta. Porque se nós tivéssemos esse contato milenar que a gente sempre teve com a planta, de uma certa forma, o nosso sistema endocannabinoide estaria mais regulado e muitas doenças graves que nós temos hoje, ou elas seriam amenizadas ou elas nem existiriam. Então, ela foi proibida lá no início do século passado, mas na década de 60, o professor Rafael Mechoulam conseguiu isolar os compostos e na década de 80, o professor Rafael Mechoulam, junto com o professor Elisaldo Carlini, da Unifesp aqui no Brasil, eles fizeram uma pesquisa para epilepsia e a pesquisa revelou resultados incríveis com essa planta, que infelizmente ficou por isso mesmo, foi engavetado por conta do preconceito e da proibição da planta. Com as novas descobertas na década de 90, a coisa foi crescendo e foi se verificando que o uso da planta ela tem uma causa medicinal, existe um efeito medicinal realmente. De 2010 para cá, que se começou a falar mais sobre a cannabis, tinha uma menininha nos Estados Unidos, a Charlotte Figi, uma menininha, ela nasceu com a síndrome de Dravet, então é uma doença rara que causa muitos ataques epilépticos nela. E aí, por conta, inclusive, desse estudo feito sobre epilepsia, a mãe começou a ministrar a cannabis nessa criança, o extrato da cannabis, e começou a funcionar. Aí um grupo de mães aqui no Brasil ficou sabendo dessa história, começou a trazer o extrato para o Brasil para ministrar nos próprios filhos, até a Anvisa pegar. E aí se desenrola uma série de coisas, que existe um documentário, inclusive, que conta toda essa trajetória aqui no Brasil, chamado Ilegal. E aí um grupo de mães, então, funda uma associação, que é a PEP, que tem até hoje no Rio de Janeiro. Eles atendem milhares de pacientes hoje. E aí, através desse boom das mães, é que a gente começa a ter uma movimentação maior para falar do assunto aqui no Brasil. Então, as mães foram para Brasília, elas brigaram com o governo, elas enfrentaram tudo e todos para poder tratar os seus filhos. E a partir disso, algumas empresas de cannabis começaram a chegar no Brasil para vender os produtos de uma forma industrializada, e assim como começaram a surgir outras associações de pacientes pelo país. Então, hoje nós já temos várias associações, país afora, e aumentando cada dia. E inclusive, o nosso governo ele tem alguma legislação, alguma regulamentação nesse sentido. Então, nós temos a legislação da Anvisa hoje para produtos importados, que é o que vem de fora, assim como para as empresas que querem produzir aqui no Brasil. Mas começou assim, é muito recente, se a gente for ver, de 2010 para cá, e tudo começou praticamente com a luta das mães. Então, a sociedade que foi atrás do governo, levando a demanda para que isso fosse, de uma certa forma, regulamentado. Infelizmente, até hoje, tem muitas lacunas, tem muitos pontos de interrogações. Nós temos projetos de lei travados em Brasília, que não andam, por uma questão política, mais uma vez, uma questão política, né? Impedindo aí o falar da planta adiante. Então, há 8 anos atrás mesmo, quando eu comecei a estudar sobre a maconha, fazer o uso, era muito restrito, a gente quase não ouvia falar, né? Hoje já está mais aberto, a gente consegue falar um pouco mais, tanto que tá aqui hoje no programa falando sobre esse assunto é algo surreal, se a gente fosse pensar alguns anos atrás, não tem muito tempo, dentro de uma década. O óleo da cannabis, ele tem sido utilizado para cada vez mais patologias, mas as mais frequentes é para dor crônica, para epilepsia, doenças neurodegenerativas,
algumas doenças mentais e neurológicas. Doenças autoimunes também têm tido uma resposta muito boa. Mas, de uma forma geral, está se descobrindo cada vez mais que, como a planta regula o sistema endocannabinoide, ela pode ser utilizada para inúmeras patologias. Aí vem a questão, é panaceia? Não. Se a panaceia existisse, a cannabis seria uma excelente candidata. Mas não, a panaceia não existe, e então a cannabis não é uma panaceia. Ela tem essa característica de regular um sistema que está interligado com todos os outros. Então, é muito comum ouvir paciente falando que começou a usar a cannabis para tratar uma patologia e melhorou de outras que ele tinha. E o Brasil, ele lidera a pesquisa em cannabis no mundo. Então, a gente fala tão mal do Brasil, né, tão mal dos nossos pesquisadores, mas o Brasil segue liderando as pesquisas com cannabis, principalmente o grupo de estudos ali da USP. Eles desenvolvem pesquisas desde lá da época do professor Carlini, né, tanto a Unifesp quanto a USP, então nós seguimos liderando. Qual que é a importância disso? Tem muitos estudos lá fora que são muito bons, mas nós conseguimos mostrar que o nosso país pode ser, sim, um país não só de liderança, mas de qualidade nos estudos que nós produzimos. Atualmente, eu mesma produzo um estudo na Universidade Federal de Santa Catarina e eu pesquiso as raízes da cannabis. É uma parte da planta que normalmente é descartada, só que ela tem propriedades medicinais e está descrito há milênios. E recentemente eu acompanhei alguns casos com uma médica e vi muita melhora dermatológica com uma pomada feita da raiz da cannabis. Então, a minha pesquisa hoje é voltada para isso, para entender como a raiz dessa planta consegue trazer tantos benefícios como ela traz, mas também, dando um exemplo da nossa universidade, existem muitos pesquisadores fazendo pesquisa com canabinoides e não é de agora. A UFSC, ela está na vanguarda das pesquisas também. Então, hoje nós temos, por exemplo, o professor Rui Prediger, da farmacologia, que conduz alguns estudos sobre Alzheimer e sobre doenças neurodegenerativas. Nós temos o professor Alfeu, do Laboratório de Câncer, conduzindo algumas pesquisas nessa patologia. Temos a professora Cláudia Nedel, que conduz um estudo sobre glioma com cannabis e é verificado a redução. E assim, só para citar alguns das dezenas de pesquisadores que nós temos hoje dentro da nossa própria universidade. E é sobre não é porque não está no papel que não funciona. Não, é porque funciona e não está no papel e a gente tem que descobrir o que está acontecendo. E colocar no papel. Né? O governo cobra tanto a gente de que não tem pesquisa e o Brasil é o que mais produz pesquisa na área. E eu tenho muito orgulho de estar dentro dessa universidade, cercada de tantos pesquisadores renomados já, dentro da cannabis e fora desse assunto. E sim, nós temos uma contribuição muito grande para fazer com a sociedade, com o meio científico e com todas as vidas que dependem dessa planta. Esse ano nós lançamos um curso de extensão em endocannabinologia aqui na universidade, e aberto a profissionais da saúde, e é um curso que, a princípio, ele vai ser semestral, então ele é aberto para toda a comunidade da UFSC e para a comunidade externa, como uma forma de incentivar também o estudo sobre o tema. E dia 28 e 29 de outubro, nós teremos no Centro de Ciências da Saúde o terceiro intercâmbio de pacientes de cannabis medicinal. Está sendo o terceiro, e esse terceiro ele tem aí uma novidade, né? É a primeira vez que nós vamos fazê-lo de forma beneficente. O evento ele é um encontro entre pacientes e profissionais da saúde para uma troca de experiências. Porém, esse evento também ele vai beneficiar os pacientes de uma outra forma. Aqui em Florianópolis nós temos o CEPOM, que é o Centro de Estudos Oncológicos, né? Mais conhecido como Hospital do Câncer aí. E ele tem lá as suas dificuldades
para cuidar dos pacientes. E nós temos dentro do CEPOM a AVOC, que é a Associação de Voluntários do CEPOM, que ajuda no cuidado com os pacientes. E eles precisam muito de fralda. Infelizmente, tem algumas situações, né, que o paciente depende do uso de fralda e, infelizmente, o que o governo cede não é suficiente. Então, como uma forma de ajudar esses pacientes oncológicos, a entrada para o intercâmbio vai ser um pacote de fraldas para poder ajudar. Então, ficou bacana, porque, de uma certa forma, todos serão beneficiados por essa troca de informação e por essa ação beneficente em prol dos pacientes oncológicos.